Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Queridos irmãos e irmãs, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declara quem é Jesus e faz isso em nome de todos os discípulos, aquela que é a maior notícia de todas, a mais bonita, a mais esperada, recebe uma reação muito estranha da parte de Jesus. Ele proíbe que eles digam isso para os outros. Maior anúncio, mais esperado pela humanidade toda, é proibido. Cristo diz: "Não falem isso para ninguém." E prefere Jesus, antes que eles digam qualquer coisa sobre ele, ensinar o que são essas palavras, qual é o significado de dizer: "Tu és o Messias." E explica para eles que ele vem ser aquilo que já quando foi apresentado no templo, quando era um bebê, Simeão falou para Maria: ele vai ser um sinal de contradição. A vinda de Cristo ao mundo desprende toda a fúria das forças da morte e aprisionam o ser humano e levam a essa reação violenta à presença dele entre nós. E Jesus anuncia que essa mesma reação o mundo vai ter diante dos seus seguidores. Jesus vem realmente como o Messias, o Salvador, predito, esperado por todos, aquele que vem muito mais do que para restaurar um reino, uma monarquia em Israel. Ele vem para restaurar o ser humano criado à imagem de Deus e em vista do Filho de Deus. Não quer levar os homens para um reino, por muito bom e próspero que seja, mas destinado à morte, como tudo aquilo que existe no mundo, como a própria vida dos seres humanos. Ele vem para nos levar à vida eterna, ao reino que nunca passa,
a vida que nunca termina. Mas para isso ele precisa entrar na nossa morte, para trocar ela pela sua vida. E fazendo assim, abre o caminho para nós, entrando, mergulhando na nossa morte, ressuscitando, fazendo a vida que ele tem junto do Pai triunfar sobre a nossa morte. Jesus abre o caminho para nós, abre um caminho para que a gente também faça esse mergulho, agora sim, na morte dele, na ressurreição dele, esse mergulho que é feito no nosso batismo, né? Dia do nosso batismo. Que a nossa fonte batismal tem essa bonita qualidade, né? É feita de uma só pedra talhada, né? Sem nenhuma divisão, sem nenhuma cola, né? E permite que a gente batize pelo menos as crianças pequenas com o gesto original do batismo, ou seja, da imersão. Então, quando a gente, né, quando os pais também, tudo é combinado com os pais, a gente faz esse mergulho, essa imersão total da criança, que mostra de uma forma tão clara, tão eloquente, esse mergulho na morte e ressurreição de Cristo. Primeira criança que foi batizada aqui, a madrinha perguntou para a mãe dela, né, a jovem mãe: você não tem medo que o teu filho seja batizado aí com imersão total? E ela disse assim: eu não, se ele morrer, ele vai direto para o céu. Então, essa certeza da fé de que no batismo a gente faz um mergulho, uma imersão na morte que destruiu a morte, e na vida que nenhuma morte mais pode tirar, a vida eterna, a vida do Filho. Então, se a gente recebe a vida do Filho, a gente não vive mais conforme o mundo, porque nós somos cidadãos do reino definitivo. E quando alguém que é um cidadão do reino definitivo, quando alguém assim caminha no meio da cidade dos homens, com a sua maneira de ser, com a sua paz, com a sua alegria, com a sua liberdade, provoca a ira do mundo, provoca o conflito. Ninguém deixa em paz alguém que é de Cristo, porque se percebe até de uma forma intuitiva que aquela pessoa não pertence, é um estrangeiro, é como um corpo estranho, quando entra no organismo é atacado até ser expulso. Então, se o mundo fez assim com Cristo, ele vai fazer assim com cada um que é um autêntico seguidor de Cristo. Se a gente olha, irmãos e irmãs, para a vida dos santos, todos eles sofreram perseguição, sofreram contradição. Nosso querido padroeiro São Francisco, quando começou a viver a vida segundo o Espírito Santo, e achavam que ele tinha enlouquecido. Os amigos dele não conheciam mais ele, não reconheciam mais pelos gestos que ele realizava. A família se revoltou contra ele, o pai dele ficou furioso, foi fazer queixa dele para o bispo,
E que a cada ano a gente conta de novo essas histórias da vida de São Francisco, mas como todos os outros santos, a gente poderia pegar qualquer um deles. Todos eles se comportam, como diz São Pedro na sua carta, como estrangeiros e peregrinos no mundo. E isso é uma coisa tão certa, tão forte, que ela deu o nome para esse lugar onde nós estamos agora mesmo, né? Paróquia, que é uma palavra de origem grega que significa a pousada do peregrino. Quando uma pessoa estava de viagem a pé ou a cavalo, tinha que fazer um intervalo para passar a noite, para continuar a sua viagem, ela encontrava um lugar, uma hospedaria, onde ela podia passar ali um tempo para depois continuar a sua peregrinação, quer dizer, um lugar de passagem. Esse lugar parecido com a casa, né? Com a oikos, oikia, é a para-oikia, paróquia, né? Aí vem o nome paróquia, quer dizer, a gente aqui é peregrino, somos peregrinos, estamos de passagem. Se a gente acolhe a vida nova em Cristo com fé, todos nós vamos nos comportar como peregrinos. E o mundo vai nos atacar, como ataca todo corpo estranho, que não segue a mesma lógica. Esse evangelho é muito claro, fala aqui de duas lógicas diferentes, de dois princípios diferentes. Aquele da pessoa que procura salvar a sua própria vida, ou seja, a lógica da autoafirmação, que provoca e vai gerando esse mundo que a gente conhece, um mundo cheio de violência, de injustiça, de guerra, etc., né? Porque é o retrato de um mundo onde cada um procura salvar a sua vida. E contrapõe isso Jesus a uma outra lógica, um outro princípio, o princípio de entregar a própria vida. E é aquilo que o Filho faz desde toda a eternidade junto do Pai. O Pai ama o Filho e entrega tudo ao Filho. O Filho ama o Pai e entrega tudo ao Pai. E esse amor de entrega do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, constitui a pessoa do Espírito Santo. Então, se esse mesmo Espírito é derramado em nós, nos torna filhos no Filho, nos faz com que a gente seja uma coisa só no Filho. Então, se a gente acolhe esse dom com fé, a nossa vida também se transforma numa oferta, e aí a gente passa da lógica do mundo, que é aquela de salvar a própria vida, para a lógica da Eucaristia, que é a oferta da vida. Lembro aquelas palavras tão bonitas que João Paulo II anotou no seu diário, né? Devemos ser como Eucaristias vivas, oferta ao Pai e alimento aos irmãos. Esse é o retrato de uma vida verdadeiramente cristificada, eucaristizada. A vida que entrega a si mesmo. É a vida dos santos, é a vida que nos foi dada e que se manifesta em nós na medida da nossa fé. Por isso que São Tiago faz esse desafio muito simples, né? Diz: se alguém me disser, tu tens a fé e eu tenho a prática, ele diz, tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras.
Então, quando a fé é verdadeira, ela abre todo o nosso ser para a ação do Espírito Santo, que nos leva a uma vida de doação e de entrega. E quando a gente vive na doação, nesse amor de doação e de entrega total, aqui a gente suscita no mundo a mesma reação, mesma contradição, a mesma perseguição, mas o caminho de querer salvar a vida é o caminho da vida que se perde. E o caminho da entrega da vida por Cristo, com Cristo e em Cristo, como a gente diz na missa, é o caminho pelo qual a vida se salva, porque a gente vive já desde agora aquela vida que nenhuma morte tem mais poder sobre ela, a vida do Filho, a vida eterna, a vida do Eterno. Vamos pedir ao Senhor a graça de viver essa vida que já foi doada a nós, mas que precisa da nossa liberdade, do nosso consentimento, para que ela se manifeste abertamente na nossa vida, no nosso comportamento. E peçamos tudo isso ao recebermos a vida do Filho em forma de alimento nessa Eucaristia que vamos receber.